Você já conheceu alguém e teve a estranha sensação de que já se conheciam? Não foi o rosto, nem a voz, nem o contexto. Foi algo além da lógica, como se uma parte sua, que você nem sabia que existia, tivesse acabado de encontrar uma presença familiar. Como se a alma em silêncio tivesse dito: até que enfim você chegou. Esse tipo de encontro não acontece todo dia, e quando acontece, deixa marcas. A conversa flui sem esforço. O tempo parece desaparecer. Os silêncios não incomodam. Há uma sensação de segurança sem explicação, e ao mesmo tempo um medo sutil, o medo de perder aquilo que ainda nem se entende. Carl Jung não acreditava no acaso da forma como a maioria entende. Para ele, Adinu, vida é tecida por fios invisíveis, e alguns desses fios conectam almas em profundidades que escapam da razão. Essas conexões não seguem regras, não se explicam por biografia, por compatibilidade ou por interesse. Elas simplesmente são, como se existissem antes da história começar. Algumas dessas ligações são breves, como um encontro rápido que vira lembrança eterna. Outras duram anos, entrelaçadas por afinidades. Profundas, desafios simbólicos, crescimento mútuo. Mas todas têm algo em comum, a sensação de que há algo maior ali, algo que ultrapassa o eu e o outro, algo que toca a eternidade dentro do instante. Jung chamava isso de vínculo arquetípico. São encontros que ativam símbolos universais: o amigo de alma, o amor ancestral, o mestre interior, o espelho do inconsciente. Não importa o nome, importa o que isso desperta: a lembrança de quem você é, a coragem de evoluir, a força de mergulhar no invisível sem garantias. Porque há pessoas que passam pela sua vida, mas há outras que passam por dentro de você. A conversa flui sem esforço, o tempo parece desaparecer e algo lá no fundo, que não pode ser explicado, se sente em casa. Alguns chamam de coincidência, outros de energia, mas Carl Jung via isso como expressão do inconsciente coletivo. Um campo simbólico, onde as almas se tocam além do espaço, da razão e da cronologia. Quando duas pessoas se encontram com essa intensidade, não é apenas química, é memória da alma. É como se tivessem vivido algo juntas em outra instância da existência. Não necessariamente em outras vidas, mas em outros níveis de consciência. Arquétipos complementares que se reencontram, no momento exato em que a vida decide que é hora. Esse tipo de ligação pode durar uma tarde, uma década ou uma vida inteira. Mas não é o tempo que define sua importância, é a transformação silenciosa que ela provoca. Você muda depois de um encontro assim. Mesmo que a pessoa vá embora, algo dentro de você nunca mais será como antes, porque quando duas almas se reconhecem, nenhuma delas sai ilesa. Carl Jung dizia que a alma carrega símbolos vivos, e que algumas conexões são respostas simbólicas para perguntas que a consciência nem sabia que estava fazendo. É por isso que esses encontros nos viram pelo avesso. Eles despertam partes nossas que estavam adormecidas, trazem luz onde só havia neblina e às vezes mostram que tudo o que vivemos até ali era só o caminho para chegar nesse instante. Esse vídeo é sobre isso, sobre conexões que não seguem lógica, sobre encontros que não podem ser explicados, mas que tocam fundo demais para serem ignorados, e sobre o que Carl Jung descobriu ao observar como as almas humanas se atraem, se reconhecem, se transformam e às vezes se perdem. Mas nada disso é acaso, nem sorte, nem erro. Quando uma alma chama outra, algo maior está tentando acontecer. Há encontros que acontecem com o corpo, outros com o intelecto, mas alguns raros atravessam a pele, os pensamentos, o tempo e tocam direto a alma. Você não sabe explicar, mas sente. Como se aquela pessoa já fizesse parte da sua história antes mesmo de entrar nela. É um magnetismo sutil, mas inevitável. Um chamado silencioso vindo de um lugar que não tem nome nem mapa. Carl Jung acreditava que certos encontros carregam uma energia simbólica profunda. Não são apenas interações humanas comuns, são manifestações de conteúdos inconscientes que buscam vir à tona através do outro. Quando alguém parece familiar de forma inexplicável,
É possível que essa pessoa esteja encarnando um arquétipo importante para o seu processo psíquico naquele momento da vida. Às vezes, ela ativa em você o arquétipo do amante, outras o do curador, outras ainda o da criança interior, da sombra, ou do self. Mas não se trata de um papel superficial. Essa pessoa vibra algo que toca o que está adormecido em você, e é nesse ponto que o reconhecimento acontece. Porque a alma não reconhece o outro como um estranho. Ela reconhece a si mesma, refletida no outro. Aquilo que você talvez nunca tenha acessado conscientemente aparece de repente diante dos seus olhos encarnado em alguém real. E isso pode ser maravilhoso. Mas também pode ser desconcertante, porque esse tipo de conexão não nos oferece conforto imediato. Ela não vem para nos agradar, vem para nos despertar. E o despertar muitas vezes dói. Carl Jung observava que esse tipo de laço profundo costuma surgir em momentos de transição, quando estamos prontos para romper um ciclo antigo ou para integrar uma parte esquecida de nós mesmos. O outro surge como catalisador, não como salvador, mas como espelho. É por isso que, muitas vezes, essas conexões parecem urgentes, avassaladoras, incontroláveis, porque a alma sente o que a razão ainda está tentando compreender, e quando essa sensação acontece, ela pode mudar completamente o rumo da nossa história, mesmo que dure pouco, mesmo que nunca se concretize, porque o que fica não é a presença física, é o que foi ativado dentro de nós. Pode parecer coincidência, um cruzar de olhares, uma conversa improvável, um reencontro inesperado. Mas quando a alma se sente tocada, não há acaso, há sincronicidade. Carl Jung cunhou esse termo para explicar os eventos que não têm relação, causal aparente, mas que carregam um profundo sentido interior. São acontecimentos que parecem externos, mas respondem a algo que já estava se formando dentro de nós. Assim são os encontros de alma. Eles não acontecem apenas fora, acontecem também por dentro, como se a realidade se dobrasse para espelhar o que já está amadurecendo silenciosamente em nossa psique. Essas conexões aparecem quando estamos prontos, mesmo que não saibamos disso. Elas nos confrontam, nos inspiram, nos tiram do eixo, porque nos aproximam do centro. Do Self. Jung dizia que o Self é o núcleo organizador da psique, o centro mais profundo da alma, onde habita aquilo que somos, mas ainda não sabemos ser. E quando alguém entra em nossa vida como se já nos conhecesse, muitas vezes essa pessoa está em ressonância com uma parte esquecida do nosso próprio centro. Esses encontros não nos trazem apenas sentimentos, eles revelam partes de nós que estavam ocultas. A mulher forte descobre sua vulnerabilidade. O homem racional se surpreende com uma sensibilidade que não sabia carregar. A pessoa independente percebe que precisa, sim, de conexão. Esses encontros mexem com estruturas antigas, desmontam narrativas de controle, quebram defesas emocionais que pareciam inabaláveis. E não porque o outro seja perfeito, mas porque ele toca em pontos que nenhuma outra pessoa havia tocado. Jung via nesse tipo de experiência um momento-chave da individuação, um ponto de virada, como se a alma dissesse: chegou a hora de olhar para o que você vinha evitando. Por isso, esses laços mexem tanto, não são feitos de rotina, mas de revelação. Eles não seguem o tempo do relógio, mas o tempo do inconsciente. E mesmo que sejam breves, são eternos no que provocam. Porque quem atravessa um encontro de alma não volta igual. O mundo muda. Mas, mais do que isso, o espelho interno muda, e é esse espelho que começa a mostrar quem realmente somos. Há encontros que duram uma vida, e outros que duram uma tarde, mas mudam tudo. A alma não mede tempo, ela mede profundidade. Carl Jung sabia que os vínculos mais transformadores nem sempre são os mais duradouros. Alguns são intensos, rápidos, desconcertantes. Vêm como uma tempestade e partem como brisa, mas deixam sementes plantadas que florescem anos depois. Essas conexões entre almas têm formas diferentes. Algumas parecem relacionamentos românticos, mas são apenas pontes de cura.
Outras surgem como amizades intensas que carregam camadas de história, mesmo entre estranhos. E há aquelas que nem se concretizam, mas vivem dentro da imaginação, dos sonhos, das sincronicidades repetidas. Jung dizia que há momentos em que o inconsciente encontra no outro uma figura simbólica essencial. E essa figura não precisa permanecer fisicamente. Ela já cumpriu sua função, ativar algo dentro de você. Muitas vezes, esse tipo de alma chega para nos ajudar a integrar uma parte nossa que estava negada. A pessoa te faz sentir viva porque você estava apagada, te desafia porque você estava estagnada, te acolhe porque você nunca foi verdadeiramente escutada ou te abandona porque você precisava finalmente aprender a não se abandonar mais. Essas almas são espelhos e portais, às vezes mestres, às vezes desafios, às vezes o reflexo exato daquilo que você precisa encarar. E é por isso que nem todas vêm para permanecer, porque a função simbólica delas é movimentar o que estava preso, abrir o que estava fechado, despertar o que estava esquecido. Quando esse papel é cumprido, a vida pode conduzir cada um para caminhos diferentes. E isso, embora doloroso, não diminui em nada a importância do que foi vivido. Jung nos ensinou que a alma compreende o tempo de outra forma. Ela guarda experiências não pela duração, mas pela intensidade com que elas nos aproximaram de nós mesmos. Por isso, o que parece fim, muitas vezes, é só transição. O que parece perda é, na verdade, uma libertação simbólica. Algumas almas passam, mas o que elas deixam permanece. Você sente que é verdadeiro, o vínculo, a intensidade, a profundidade que escapa das palavras. Mas por alguma razão, não é possível viver aquilo que se revelou. A distância, o tempo, o medo, os caminhos já traçados, tudo parece impedir o que a alma tanto reconheceu. E a dor disso é quase inexplicável. É como tocar uma verdade e ser forçado a soltá-la. Como ver uma porta aberta e saber que, mesmo assim, não poderá atravessá-la. Carl Jung compreendia esse tipo de frustração, não como fracasso, mas como experiência simbólica. Para ele, muitas conexões de alma não vêm para se realizarem em forma, mas em consciência. Esses encontros mostram o que estava oculto, revelam feridas antigas, despertam potenciais adormecidos, abrem ferrolhos emocionais que talvez nunca tivessem sido tocados de outra maneira, e mesmo que não se concretizem no mundo externo, provocam uma verdadeira revolução no mundo interno. A dor que surge nesses casos é legítima, mas ela não precisa se transformar em ressentimento, porque na visão simbólica, essas conexões são mensagens do inconsciente, são peças-chave no processo de individuação. Jung via nessas experiências um convite à integração. A alma vê no outro algo que ainda precisa acolher em si mesma. E a impossibilidade de viver esse vínculo é justamente o que força o retorno ao interior. É aí que a transformação real acontece. Você percebe que o amor que sentiu não precisa desaparecer, ele pode se ressignificar, que a conexão não precisa virar posse, ela pode virar poesia, que a saudade não é só ausência, ela pode ser lembrança viva de um despertar que ninguém mais conseguiria provocar. Alguns vínculos não se realizam no cotidiano, mas se realizam na alma, como se tivessem vindo apenas para isso: revelar, acender, curar. E quando essa função simbólica é compreendida, o luto da não concretização se transforma em gratidão pela revelação, porque o que aquela alma tocou, ninguém mais tocaria, e o que ficou depois dela já não é ausência, é memória sagrada. Você acha que está conhecendo o outro, mas sem perceber está se vendo pela primeira vez. Carl Jung dizia que todo encontro verdadeiro é também um encontro consigo, porque ninguém nos afeta profundamente sem tocar uma parte que já existia, em nós, ainda que esquecida, negada ou mal compreendida. É por isso que algumas pessoas despertam o melhor da gente, e outras o pior, mas ambas têm algo em comum: nos espelham. Quando uma alma nos toca com intensidade, ela revela nossas luzes e nossas sombras.
nos faz enxergar aquilo que normalmente escondemos ou que nunca tivemos coragem de olhar de frente. Doçura que você sente pelo outro talvez seja a sua própria sensibilidade esquecida. A admiração, a força que você reconhece nele, pode ser a sua coragem reprimida. E a dor que o outro provoca, esse abalo silencioso que não se explica, talvez seja a sua ferida, pedindo atenção. Essas conexões não são só relações. São reflexos psíquicos e, por isso, tão poderosas. Jung acreditava que o inconsciente se projeta sobre o outro, especialmente em vínculos afetivos. A alma projeta no outro tudo aquilo que ainda não reconheceu como seu. É como se colocássemos lentes sobre aquela pessoa e, sem perceber, passássemos a vê-la como espelho do que precisamos integrar. Às vezes idealizamos, outras nos decepcionamos, mas em ambos os casos estamos lidando mais com o nosso interior do que com a realidade externa. O outro vira símbolo. O símbolo é sempre um convite para mergulhar mais fundo. Esses encontros, por mais belos ou dolorosos que sejam, são ferramentas de revelação. E quem os atravessa com consciência sai transformado. Porque não se trata apenas de viver um vínculo, mas de compreender o que ele está tentando mostrar. Quando a alma é tocada assim, não há retorno. O espelho interno se quebra e uma nova imagem começa a surgir, mais verdadeira, mais complexa, mais inteira. E talvez esse seja o maior presente de uma conexão entre almas. Ela nos devolve a nós mesmos. Você pensa que acabou, que aquilo passou, que aquela alma já se foi, mas sem aviso ela reaparece. Num sonho, num cheiro, numa música, numa sensação súbita de que algo que você não entende está tentando falar. Carl Jung jamais tratou essas manifestações como meras coincidências. Ele via nelas a linguagem simbólica do inconsciente e, muitas vezes, o eco de uma conexão que não se extingue com a ausência física. Quando duas almas se tocam em profundidade, a experiência não se resume ao corpo, nem ao tempo linear. Ela grava um registro em um campo mais sutil da existência. E esse registro permanece ativo. É por isso que, mesmo anos depois, mesmo sem contato, certas pessoas continuam vivas dentro da gente. Elas habitam sonhos com detalhes que pareciam esquecidos. Aparecem em momentos de crise, como se fossem faróis silenciosos, ou se manifestam por meio de sincronicidades que escapam à lógica. Um nome repetido, um lugar específico, um símbolo que se repete sem motivo aparente. Para Jung, essas ocorrências não são ilusão. São vestígios de um vínculo que transpôs os limites da matéria. Elas revelam que a psique humana não está presa ao que é visível. Essas almas, mesmo ausentes, continuam a operar dentro de nós. Não como obsessão, mas como arquétipo ativado. Elas seguem influenciando nossas escolhas, sensibilidades, intuições, como se deixassem rastros psíquicos que continuam, nos guiando mesmo sem sabermos. E às vezes, o mais profundo desses encontros nem acontece no plano consciente, acontece em sonhos. Jung dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos sonhos e sabia. Muitos dos vínculos mais intensos se revelam ali, onde o ego não tem controle. Sonhos em que conversamos com aquela pessoa com mais clareza do que jamais tivemos na vida real. Sonhos em que há reencontros, reconciliações, mensagens, e que nos acordam com uma sensação impossível de ignorar, a de que aquilo foi real, porque foi. Talvez não no plano físico, mas no plano simbólico, sim. E o simbólico para Jung era mais verdadeiro do que o palpável. Essas almas permanecem conosco não porque não conseguimos seguir em frente, mas porque há algo nelas que ainda vibra em nós, como uma nota musical que continua ressoando mesmo depois que o som já cessou. E essa ressonância é onde mora o invisível. Você pode passar anos sem notar, sem ouvir o chamado, sem entender o que falta, mas de repente alguém surge e tudo muda. Não porque essa pessoa tenha respostas, mas porque sua presença acende perguntas que estavam dormindo. Carl Jung via essas conexões como respostas do inconsciente
a necessidade de transformação. Essa alma reconhece quando algo dentro de nós está pronto para dar um passo maior e atrai o símbolo exato que vai provocar esse movimento. Essas almas não vêm ao acaso. Elas chegam quando a alma está madura o bastante para suportar o desconforto da mudança, para encarar a própria verdade, para abrir a porta da sombra e caminhar em direção ao self. Não raro, esses encontros são perturbadores, trazem alegria e dor ao mesmo tempo, despertam amor e medo, dão a sensação de encontro e de abismo, porque elas vêm para mover o que estava parado, para quebrar o que já não serve, para provocar aquilo que só pode surgir quando o velho começa a ruir. Jung dizia que o self, o centro mais profundo da psique, utiliza imagens, símbolos e pessoas para nos guiar rumo à totalidade, e que algumas almas surgem como instrumentos desse processo, não para nos completar, mas para nos empurrar para dentro de nós mesmos. Por isso, não é incomum que essas conexões surjam em momentos de crise, em fases de vazio, de transição, de esgotamento emocional. Elas não vêm para aliviar, vêm para revelar, vêm para mostrar que aquilo que chamávamos de vida era apenas sobrevivência e que dentro de nós existe muito mais do que imaginávamos carregar. A alma que chega nesses momentos carrega a energia de um símbolo ativador. Ela acende o que estava apagado. Ela desestabiliza o que estava rígido. Ela convoca. E o chamado que ela traz não é para seguir a ela, é para seguir a si mesmo. Jung acreditava que o verdadeiro despertar espiritual não acontece fora, nem depende do outro. Mas o outro pode ser a centelha, o toque silencioso que nos lembra do que havíamos esquecido, que somos feitos de algo vasto, profundo, sagrado, e que a jornada de retorno ao nosso centro, às vezes, começa com um simples olhar. Há um tipo de amor que não precisa acontecer para ser verdadeiro. E há um tipo de encontro que permanece, mesmo quando a presença física vai embora. Carl Jung dizia que a alma amadurece quando para de tentar possuir aquilo que deveria apenas revelar. E esse é talvez o ponto mais difícil de aceitar quando se trata das conexões profundas entre almas. Você sentiu tudo. Foi real, transformador, inesquecível. Mas o destino, a vida, as circunstâncias ou simplesmente o ciclo te dizem: é hora de soltar. O ego sofre, questiona, tenta encontrar explicações, reabrir caminhos, agarrar o que escapa, mas a alma, sabe? Ela sente que aquela pessoa já cumpriu sua função simbólica, que o que precisava ser ativado já foi, que o que precisava ser tocado foi tocado, e que agora o silêncio é parte da cura. Esse é o momento em que o amor se transforma. De desejo ele vira gratidão, de apego vira reverência, de ausência vira presença sutil. Jung via nesse gesto, o de soltar com consciência, um dos maiores sinais de individuação, porque não se trata de rejeitar o outro, nem de esquecer, mas de compreender que algumas almas vieram para abrir caminhos internos, e não para caminhar conosco para sempre. É nesse ponto que a dor se alivia, não porque ela desaparece, mas porque é acolhida. Ela deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma cicatriz sagrada, uma marca viva daquilo que nos tornou quem somos. Soltar não é desistir, é honrar o que foi, sem exigir mais do que a alma do outro pode dar. É permitir que o que foi belo não se transforme em peso, e é também reconhecer o que ficou, porque sim, algo sempre fica. A sensibilidade, a consciência, o acesso a partes de nós que antes estavam adormecidas, a certeza de que somos capazes de sentir, amar, transformar, que a alma que passou fez exatamente o que precisava fazer, nos aproximar daquilo que, no fim das contas, é a única presença que nunca nos abandona, nós mesmos. Você pode seguir em frente, voltar à rotina, viver outras histórias, mas nunca mais será exatamente quem era antes daquele encontro, porque quando uma alma toca a sua, algo se desloca por dentro. Velhas crenças desmoronam, silêncios começam a falar, e uma nova parte de você se revela, às vezes tímida, às vezes intensa, mas sempre verdadeira.
Carl Jung dizia que o encontro com o outro é, na verdade, um reencontro consigo mesmo, e que as almas que mais nos transformam não são as que ficam, são as que revelam. Você pode não ter entendido tudo, pode ainda sentir saudade, pode carregar perguntas sem resposta, mas há uma certeza que permanece. Aquela conexão foi real, e o que ela despertou, ninguém jamais poderá tirar. Algumas almas cruzam o nosso caminho apenas para acender a luz onde antes havia sombra. E mesmo que partam, essa luz permanece. Ela ilumina nossos relacionamentos futuros. Nos guia quando tudo parece escuro. Nos protege de repetições inconscientes e nos aproxima a cada passo daquilo que somos em essência. Essas conexões não são ilusão nem fantasia, são marcos na jornada da alma. E reconhecer isso já é parte da cura, porque enquanto você honrar o que viveu, sem prender, sem apagar, sem se perder, tudo aquilo continuará vivendo em você, do jeito mais puro e silencioso, como símbolo. E talvez, no fim das contas, seja esse o verdadeiro milagre dos encontros entre almas. Eles nos ensinam a amar sem exigir, a lembrar sem sofrer, a crescer sem endurecer. Se esse vídeo falou com algo que estava quieto dentro de você, talvez seja porque sua alma também já foi tocada por alguém que parecia familiar demais para ser só coincidência. Compartilhe com quem também já sentiu isso, mesmo que nunca tenha conseguido explicar. E se quiser deixar nos comentários a sua história ou impressão, este espaço é livre, leve e respeitoso, como deve ser todo lugar onde as almas se encontram. A sua presença aqui é sentida e, como sempre, faz toda a diferença.